Bom, são exercícios sobre lei de Coulomb. Nós vamos trabalhar com força elétrica e o motivo desses exercícios são muito simples, mas é falar a respeito de submúltiplos do Coulomb, né, como microcoulomb, milicoulomb, quando for nanocoulomb, e também a matemática envolvida, porque muitas vezes trabalhar com potência de base 10 é sempre um probleminha, né? Então, calcule a força de atração. Nós vamos achar nesse problema, é bem simples. Força de atração entre duas cargas. Eu estou lembrando aqui que é em módulo, para a gente não se preocupar com sinal dentro da fórmula, tá? Porque para haver atração, uma das cargas tem que ser positiva, a outra necessariamente negativa, ou essa negativa e a outra positiva. Mas nós não vamos colocar esses sinais dentro da fórmula, certo? Então, é por isso que a gente trabalha em módulo. Uma das cargas é 5, então esse micro, eu queria só lembrar que ele é 10 a menos 6, tá certo? Então, 5 micro com 10 a menos 6 coulombs. E a outra, quando eu coloquei aqui milicoulomb, é 10 a menos 3. 10 a menos 3. Então, vai ficar 8 vezes 10 a menos 3 coulombs. Estão separadas por uma distância de 5 metros. Quando eu digo aqui que é no vácuo, é para a gente lembrar da constante eletrostática, que vale 9 vezes 10 a nona Newton, metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então, aplicando a fórmula K, Q sobre D ao quadrado, a força vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, vezes uma das cargas 5, vezes 10 a menos 6, a outra carga 8 vezes 10 a menos 3, e a distância 5 elevado ao quadrado, né? Então, a força vai ser igual. No numerador, eu multiplico o 9, o 5 e o 8. Então, multiplicando 9, 5 e o 8, 9 vezes 5, 45 vezes 8 aqui vai dar 360, tá certo? Vezes 9. Agora os expoentes. O 9 tira 6, 3. 3 menos 3, 10 elevado a zero sobre 25. Agora eu vou dividir 360 por 25. Força elétrica, 360 por 25, 14,4. O 10 elevado a zero, a gente sabe que é sempre 1, não precisa descrever. Esse valor é em Newton, porque é uma força elétrica que eu estou encontrando. Então, vamos para o problema número 2. Problema número 2, uma carga elétrica em módulo. Esse valor pico aqui, picocoulomb, ele significa 10 elevado a menos 12, tá certo? Então, uma carga, ela vale 6 vezes 10 elevado a menos 12 coulombs. Repele outra. Para repelir, ou as duas eram positivas ou as duas negativas, mas eu estou dizendo, vamos usar módulo. Esse milicoulomb é 10 a menos 3, então a outra carga é 9 vezes 10 a menos 3 coulombs. E a força é uma força de 50 newtons. Determine a distância entre elas, né? E considerando novamente o vácuo, né? A constante 9, 10 a nona Newton, metro quadrado por, a barra vem aqui, ó, não é aqui não, por coulomb ao quadrado.
Aí nós temos F, K, Q sobre D ao quadrado. A força vale 50, a constante 9 vezes 10 a nona. Uma das cargas 6 vezes 10 a menos 12. A outra carga 9 vezes 10 a menos 3. Isso aqui é ponto, viu, gente? Sobre a distância ao quadrado, que eu não sei. Tá, então vamos repetir tudo com muita paciência. 50. Esse 9 eu multiplico por 6, que eu multiplico por 9. Então, 9 vezes 6 vezes 9, esses 3 que eu grifei, que eu contornei, dá 486 o produto, vezes o numerador 9 menos 12 menos 3, trabalhando agora com esses três expoentes, 9 menos 12 menos 3 vai dar 10 elevado a menos 6 sobre D ao quadrado. Vamos trocar de lugar esse 50 e esse D ao quadrado? Então, vai ficar D ao quadrado igual 486 vezes 10 a menos 6 sobre 50. Agora, eu vou dividir esses dois números aqui, ó. Então, vai ficar D ao quadrado igual 486 dividido por 50 vai dar 9,72 vezes o 10 a menos 6. 10 a menos 6. Agora, nós vamos fazer, nós vamos extrair a raiz, né? Esse quadrado passa como raiz 9,72 vezes 10 a menos 6. Extrai a raiz do número, 9,72 dá 3,11, a raiz, vezes, e esse menos 6, vocês sabem que divide pelo índice da raiz, que é 2, né? Então, 10 a menos 3 metros. Opa, então vamos lá. 3 aqui, hein? Pronto. Esse daí é um exercício 2. Agora o 3. Vamos lá. Duas cargas iguais. Agora, se as cargas são iguais, vocês vão usar Q e Q, ou Q e Q. Enfim, a gente pode usar aquela técnica do Q ao quadrado, certo? Elas se repelem com força. Essa é a força de 4 newtons, estando imersas num vácuo a uma distância de 2 centímetros. 2 centímetros é 2 centímetros para metro dividido por 100. Dividir por 100 é a mesma coisa que colocar 10 a menos 2, certo? Então, ó, 2 centímetros eu vou escrever assim. Por quê? Porque divide por 100, tá bom? Qual o valor das cargas? Então, não sei as cargas, não sei o quê. A constante, olha o vácuo de novo, vale 9 vezes 10 a nona newton, metro quadrado, por coulomb ao quadrado. A força vale 4 newtons. E a distância, lembrando que já é a maneira, então, de eu colocá-la em metros. Tem que ser em metros, porque é do sistema internacional. 2 vezes 10 a menos 2 metros. Vamos lá. Lei de Coulomb, força K, Q sobre D ao quadrado, que a gente sempre diz, né? A força é diretamente proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Então, 4, 9 vezes 10 a nona. Eu vou
se elas são iguais, como eu acabei de dizer, a gente pode usar o mesmo símbolo, então vai ficar Q ao quadrado, tá certo? Sobre a distância 2 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Então, nós temos 4 vezes 9 vezes 10 a nona, vezes Q ao quadrado sobre 2 ao quadrado é 4. Esse é 2 ao quadrado aqui, né, gente? Ó, 2 ao quadrado é 4. E aqui, ó, expoente a gente multiplica, né? Vai ficar menos 2 vezes esse 2 aqui, ó. É o 2 de dentro e o 2 de fora. 10 a menos 4. É multiplicação, viu, gente? De expoente aí. Então, vai ficar assim, olha, continuando. 4 passa esse denominador multiplicando para cá, ó, no primeiro mesmo. Então, fica 4 vezes 4 vezes 10 a menos 4, que é igual 9 vezes 10 a nona, que ao quadrado. 16 vezes 10 a menos 4 é igual a 9 vezes 10 a nona, que ao quadrado. Esse termo que está multiplicando Q ao quadrado, gente, ele passa dividindo. Então, deixa eu dar uma separadinha aqui, ó. Vai ficar assim. Q ao quadrado igual 16 vezes 10 a menos 4 sobre o 9 vezes 10 a nona. Tá? Então, olha, estava multiplicando, passa dividindo. O sinal não muda de expoente quando passa de multiplicação para divisão, não, viu, gente? E continua 10 a nona positivo mesmo. Agora que ele vai mudar. Então, ó, eu vou dividir 16 por 9. 16 dividido por 9 dá 1,78, tá certo? Agora, presta atenção. Eu tenho uma divisão de potência de base 10. Então, vai ficar menos 4 do numerador menos o 9 do denominador. Então, ó, menos 4 menos 9 dá menos 13, né? Então, essa potência ela vai ficar 10 a menos 13. E aí nós temos que raiz quadrada de 1,78 vezes 10 a menos 13. Eu gostei que deu esse número ímpar no expoente para comentar isso com vocês. Quem já se esqueceu, esse número 1,78, se ele está multiplicado por 10 a menos 13, se o 13 é ímpar, ele tem que ficar par, senão não tem jeito de tirar a raiz. Para ele ficar par, uma coisa que eu posso fazer é a seguinte, ó, eu vou pegar o número 1,78, eu vou aumentar ele. Então, é como se eu tivesse multiplicado ele por 10. Então, eu aumentei ele. Então, a potência, se eu aumento o número, ela tem que diminuir, certo? Cuidado que é negativo. Para que ela fique menor, ela fica menos 14. Aí ela vira par. Foi por isso que eu mexi na vírgula. O número aumentou, a potência, né, diminuiu. Então, ela ficou menos 14. Negativo. Quanto maior é menor, né? Então, tá. Então, Q vai ser igual. A raiz de 17,8, ela dá 4,22 vezes, e você sabe, o que a gente faz? A gente pega isso daqui e divide, né? Então, vezes 10 elevado a menos 7. Divide pelo índice lá da raiz, né? Que é 2. Coulomb.
Então, esse é o valor da carga. Eu queria comentar isso com vocês, de expoente ímpar, etc. E mais um exercício. Esse exercício aqui, olha, tem uma carga e eu peço a outra. Sabe-se que uma carga é de 9. Esse milicoulomb eu já falei que é 10 a menos 3. Eu tenho aqui o valor da força. A distância 5 milímetros. Milímetro para passar para metro divide por 1000. Então, eu vou fazer 5 vezes 10 a menos 3. Ó, a divisão por 1000 aqui, ó. Certo? 5 dividido por 1000 é 5 dividido por 10 ao cubo. Por isso que vira 5 vezes 10 a menos 3. Qual o valor da outra carga? Tá bom? Então, eu tenho uma carga aqui e pede a outra carga. Bom, então, para ser mais rápido, senão vai ficando muito comprido, já põe direto na fórmula, tá? E, ó, de novo, cadê o vácuo? Aqui, ó, vácuo. Que sobre d ao quadrado. Senão fica muito longo esse vídeo, vocês vão ficando cansados. Então, ó, 6 é igual 9 vezes 10 a nona. Uma das cargas é 9 vezes 10 a menos 3, né? Que é essa que está escrita aqui. A outra eu não sei. A distância é esse 5 vezes 10 a menos 3. A distância é elevada ao quadrado. Então, vamos lá. 6 igual. Eu tenho um 9, o outro 9. Então, aqui dá 81, né? Eu tenho os expoentes agora. 9 tira 3, 10 elevado à sexta, positivo. Vezes o quê? Agora vamos mexer no denominador. 5 ao quadrado, 25, né? E esses dois aqui eu acabei de falar com vocês que multiplica. 10 elevado menos 3 vezes 2 vai ficar 10 a menos 6, certo? Então, vamos continuar. Tem várias maneiras de continuar aqui. Uma delas, eu prefiro fazer assim, ó, 6 vezes 25 vezes 10 a menos 6. Do outro lado, eu deixo 81, 10 à sexta, que é uma das maneiras, certo? O 6 vezes 25, ele deu 150. Vezes 10 elevado a menos 6, igual a 81, 10 à sexta, vezes que? Deixa eu separar isso daqui, né? Vamos continuando. Olha, vou trocar os membros de lugar. Eu vou fazendo tudo devagar para não virar bagunça de sinal de expoente, etc. Então, 81, 10 à sexta aqui. Vou passar o resto para o outro lado, ó, 150 vezes 10 a menos 6. Observe que eu apenas troquei os membros de lugar. Quem era primeiro membro virou segundo membro, quem era segundo membro virou primeiro membro, certo? Agora, eu faço Q igual 150 vezes 10 a menos 6, passo dividindo o 81, 10 à sexta, o expoente continua positivo. De acordo com Dício, substantivo masculino e feminino quem possui o mesmo nível, pessoa que expressa a mesma condição. Agora, que vai ser igual 150 dividido por 81. 150 dividido por 81 dá 1,85 vezes 10 elevado a. Olha, no numerador eu tenho menos 6, no denominador eu tenho mais 6. Então, eu tenho menos 6 menos mais 6. Isso daqui é a operação com esses expoentes, né? Então, vai ficar menos 6 que dá menos 12, tá certo?
Então, quer dizer que 10 elevado a menos 12. O quê? Coulomb. E já está até em notação científica. 1,85 vezes 10 elevado a menos 12 coulombs. Tá? Agora vocês já estão prontos para fazer alguns exercícios desse tipo e tentar não errar esse sinal de expoente, transformar essas unidades, tá certo?